As pessoas que nos ouvem esta manhã de todo o país, sejam muito bem-vindas. Espero que aproveitem muito os conteúdos que temos a compartilhar nesta manhã. Hoje o tema é a transversalidade, a relação entre dois sistemas. Um já muito conhecido por nós, Sistema Único de Saúde, e um, por algumas pessoas, talvez não tão conhecido, mas tão importante quanto, e é importante, então, que tenhamos esses momentos para que as pessoas conheçam e percebam a relação que esses sistemas têm, a importância que eles têm em nossa vida, e para falar a respeito disso, nós convidamos, então, uma pessoa que tem experiência no SUS, experiência nessa relação entre SUS e SUAS, que é a nossa mestre em políticas, em gestão de políticas públicas, Dirce Schneider. Obrigado, Dirce, por aceitar esse convite e por estar conosco nessa manhã compartilhando os teus conhecimentos. Bom dia, Joel. Bom dia a todos e todas que estão aqui nessa manhã de sábado. Poderíamos estar todos dormindo até um pouco mais tarde, mas parabenizá-los pela disposição de estarem aqui se atualizando. O Joel já me apresentou, meu nome é Dirce Schneider, eu sou mestre em gestão de políticas públicas, tenho uma caminhada no SUS, na gestão do SUS, na área de planejamento, avaliação das políticas, organização do Sistema Único de Saúde, e tenho uma experiência também na área de formação de profissionais no SUS, pela Escola Nacional de Saúde Pública, que é a Fiocruz, né? A Escola Nacional de Saúde Pública é vinculada à Fiocruz. Eu atuo na área de formação da Fiocruz desde o ano de 2005, em diversos projetos. Eu não sou servidora da Fiocruz, mas sou vinculada a diversos projetos, e isso nos responsabiliza muito mais pela construção da política pública de saúde e também das demais políticas. Porque o tema aqui hoje, e aí parabenizar o Instituto Araxá pela sensibilidade de perceber a importância de se discutir a interlocução do SUS com o SUAS. E eu aqui já vou tomando a liberdade de fazer o debate para além da interlocução com o SUAS, fazer o debate com a interlocução das demais políticas, ou seja, a intersetorialidade, né? A gente tem uma dificuldade de conceito aqui que eu ainda vou abordar, mas dizer que eu estou muito feliz aqui de poder estar fazendo esse diálogo com todos vocês. Bem, eu vou aqui também emprestar uma fala do movimento feminista. Porque quando a gente está nos nossos setores trabalhando, a gente se sente isolado, mas ao mesmo tempo a gente tem muita dificuldade de interlocução, que é a proposta aqui, de interagir, de conversar, de dialogar, de encontrar formas de resolver coletivamente os problemas dos nossos usuários, que são as famílias que vivem no mesmo território, vivem no território do SUS e vivem no território do SUAS. E a frase que eu vou emprestar do movimento feminista é: sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor. Eu ando bem sozinha no Sistema Único de Saúde, mas com o outro eu vou andar muito melhor. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, o quanto isso é importante. Bem, nós pensamos, junto com a equipe do Instituto Araxá, uma metodologia para essa nossa conversa de hoje. E dizer que é uma conversa, porque a minha proposta é que eu faça a exposição de algumas reflexões teóricas e práticas da minha experiência, e a partir disso a gente construa um diálogo com vocês, a partir de questões que vocês vão trazer, de questões da vivência de vocês, e que podem ser questionamentos, não necessariamente, mas também reflexões para que a gente construa o conhecimento coletivamente. Porque o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu saiba mais que vocês. Nós sabemos coisas diferentes.
E é nessa perspectiva que a gente vai construir esse diálogo. Com o conhecimento de vocês, com o meu, a partir disso a gente vai refletir sobre o quanto é importante essa intersetorialidade. Depois de feito esse primeiro diálogo, a proposta é que a gente faça a leitura de um caso, para que a gente possa, a partir do diálogo de vocês, pensar sobre esse caso, um caso concreto, real, que a gente mudou a cidade, mudou os atores, mas que é um caso que foi vivenciado, e a partir dessa leitura a gente pensar soluções para esse caso. Então, a metodologia vai ser um pouco isso. Aqui, diferentemente de uma sala de aula normal, eu não posso ficar perguntando, vocês concordam, não concordam, vamos mudar, vocês sugerem uma outra metodologia, mas a gente também está aprendendo nesse processo de fazer formação virtual. E os erros que a gente cometer agora, provavelmente não cometeremos nas próximas, né? Então, somos todos imigrantes nesse mundo de formação digital. Vamos lá, então? Bem, eu acho que primeiro, para a gente começar nosso diálogo, é fundamental que a gente pense sobre o que é saúde. Qual é o nosso processo de saúde e doença? E aí, a gente precisa refletir que o processo de saúde e doença tem uma determinação social e histórica. E aí a gente ir lá em 1947, quando a Organização Mundial de Saúde define o conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou de alguma enfermidade. Hoje a gente já tem uma discussão muito mais ampla do ponto de vista acadêmico e teórico, que isso é uma utopia, que a gente nunca vai chegar no completo bem-estar físico, mental e social. Ok, é uma utopia, mas nós temos que ter, como diz o Galeano, ela precisa estar lá no nosso horizonte, né? Para que ela serve? Para a gente ir de encontro a ela, dar cada vez um passo a mais. E aí, esse conceito mais ampliado de saúde, que tem um sentido mais abrangente, ele só pode ser alcançado a partir, ele tem na sua raiz as condições de vida das pessoas, que é alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, transporte, emprego, lazer, liberdade, é importante falar da liberdade, acesso à posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Ou seja, quando o Instituto Araxá propõe esse debate, ele está propondo a partir de um olhar, de um conceito ampliado de saúde e de um completo bem-estar das famílias. As famílias que normalmente são o público do SUAS, que são as famílias em alta vulnerabilidade, eu acho que a gente não precisa entrar aqui muito nos princípios e quem é o público de quem. O fato é que o público é o mesmo. Qual é a diferença do público? Que a gente também não pode esquecer que a assistência social e a saúde, elas fazem parte de um tripé da Seguridade Social no país. Esse tripé é o quê? A saúde enquanto um direito universal para todos. Assistência social para quem dela necessita. E a previdência é para quem contribui. Eu acho que ali, nessa questão da previdência, nós ainda temos uma dívida histórica com a população brasileira, porque muitas pessoas não conseguem contribuir no decorrer da vida e aí elas ficam abandonadas na sua condição principalmente mais vulnerável, quando elas chegam numa faixa etária onde elas precisam de maior proteção. E nós temos um histórico no país de conquista dos últimos anos de uma proteção, que essa proteção está em risco, que é a proteção das pessoas que não contribuíam, mas que chegam num determinado momento da vida. Então, nós tivemos um movimento nos últimos anos no sentido de resgatar a previdência social também como um tripé importante e transformar ela em seguridade social.
não só exatamente para quem contribui, mas para as outras pessoas de maior vulnerabilidade, e isso está sob ataque. Eu acho que a gente precisa ter clareza disso. Assim como o SUS, como o SUAS, como o meio ambiente, como todas as demais políticas sociais, a gente está vivendo um momento de deslegitimação. Então, por isso que esse debate é fundamental. Outra questão, que quando a gente discute saúde, historicamente, eu vou pegar uma reflexão muito rápida sobre como a gente debate saúde em época de eleições. A gente vai ter um debate aí para frente em época de eleições. E aí, o que a gente discute? A gente discute hospital, a gente discute exame, a gente discute remédio, a gente discute consulta, e que faz parte, é importante, é fundamental. Mas quando a gente discute isso, a gente está discutindo saúde? Nós estamos discutindo saúde quando a gente discute isso? Não, a gente está discutindo doença. Quando que a gente discute saúde? E aí é uma perspectiva de saúde, eu não me refiro ao setor saúde, mas eu me refiro a ter uma sociedade saudável. E quando eu me refiro a ter uma sociedade saudável, o que eu preciso pensar? Nos determinantes sociais da saúde. Então, para a gente ter clareza de quando a gente fala de saúde e a gente fica falando de hospital, de remédio, a gente já está falando da doença. E qual é a necessidade de pensar saúde numa outra perspectiva? Porque, do ponto de vista socioeconômico e principalmente econômico, nós não teremos recursos em quantidade suficiente para dar conta das demandas se a gente não cuidar das outras. E aí que entra a importância desse debate. Como é que a saúde, junto com a assistência social, junto com o meio ambiente, junto com o setor educação, junto com a mobilidade urbana, vai discutir a saúde das pessoas? Eu vou dar um exemplo. Eu até ia apresentar uns slides para vocês, mas eu acho que a conversa é mais importante. Que aí depois a gente vai ouvir vocês para ver o que vocês pensam desta perspectiva de integração. E eu não vou falar também dos protocolos, o que diz a normativa tal, a portaria tal, do que nós temos que fazer conjuntamente. Os trabalhadores, tanto da saúde, quanto da assistência social, quanto da academia, que estão aqui, já sabem disso. E isso é uma informação que está disponível em qualquer lugar, né? O desafio aqui é como fazer, né? Esse é o nosso desafio, de como é que a gente vai avançar, quais são os gargalos e quais são os fatores que nos impedem de atuar conjuntamente. E para que a gente consiga garantir que as famílias, as crianças e adolescentes possam ter uma vida saudável, com suas necessidades básicas satisfeitas. Então, nessa perspectiva, eu vou continuar fazendo o diálogo aqui, e que eu imagino que vocês já devam estar trazendo questões para a gente fazer o debate na sequência. Uma questão fundamental que a gente precisa ter, quando a gente faz esse debate de hospital, de remédio, de exame, que é importante, é fundamental. Não há discussão com relação a isso, porque a sociedade brasileira tem uma dívida histórica com a população brasileira, de falta de cuidado, do Estado ausente na vida das pessoas. Tanto que nós ainda temos altas... E vou dizer que nós, em Itapema, somos privilegiados. E aí os trabalhadores, tanto da saúde e da educação e da assistência social, vão dizer, não, mas a gente tem vulnerabilidade. Temos importantes e nós precisamos enfrentá-las. Mas é verdade que nós também somos um município privilegiado. Por quê? Porque a nossa vulnerabilidade sequer se aproxima da vulnerabilidade dos outros. Mas por isso que a gente não vai enfrentá-la? Não. E aí a gente também tem uma outra característica. Nós somos um município rico, né? Eu acho que aqui não cabe
A gente não tem tempo para resgatar a questão orçamentária do município, quanto o município arrecada, mas isso é importante que todos nós procuremos nos informar para avaliar como esse dinheiro está sendo aplicado. E aí eu já quero entrar na questão da importância da sociedade civil, do controle social para as políticas públicas. Não há possibilidade de a gente ter interlocução, fazer a intersetorialidade se a gente não trouxer para esse debate a sociedade civil. E aí é uma provocação aqui que eu vou fazer. Quantos de nós participamos de conselhos? Como que esses conselhos atuam? Quem já acompanhou algum diálogo do conselho, algum planejamento conjunto do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, de forma conjunta com o setor saúde e com o setor educação? Quando a gente fala de intersetorialidade, a gente pensa necessariamente no diálogo entre os setores. E aí a gente precisa ter também aqui um cuidado, porque esse discurso da intersetorialidade na gestão pública hoje está muito presente. Ele está cotidianamente sendo trazido como uma nova perspectiva de organização das políticas públicas. Mas a gente precisa ter o cuidado também, porque há uma discussão numa perspectiva não de interação e interlocução entre o setor saúde, educação, meio ambiente, assistência social, mobilidade urbana. Há uma discussão, e aí a gente tem um problema teórico do que é, de fato, intersetorialidade. Depois eu vou trazer um conceito que nós, na Fiocruz, defendemos. A gente tem vários conceitos de intersetorialidade, e isso já é uma polissemia, que é um entendimento diverso. Agora, isso não pode ser uma razão para nós não juntarmos tudo o que nós pensamos sobre intersetorialidade e o que a academia defende, para a gente construir uma perspectiva de vida melhor para a nossa sociedade. O cuidado que eu quero chamar a atenção, porque há um debate importante de intersetorialidade, mas pensando setores, não na perspectiva dos setores das políticas públicas, mas do setor público, do setor privado e do terceiro setor. E é uma discussão do modelo neoliberal numa perspectiva de privatizar os serviços públicos. Então, o cuidado que a gente... Quando eu falo de intersetorialidade, eu quero discutir qual é o conceito, quem está e quais são seus objetivos, quem está fazendo a discussão e quais são os seus objetivos. Eu acho que a gente precisa ressaltar aqui a importância do terceiro setor, das organizações não governamentais, na construção das políticas públicas e no apoio, como o Instituto Achaqui está fazendo, no apoio à formação de profissionais e em várias demandas das políticas sociais. Mas nós não podemos abrir mão do que a gente tem inscrito na nossa Constituição. Não podemos abrir mão do que a gente tem inscrito na Constituição, da saúde enquanto direito universal. E aí o Joel, na abertura, faz a saúde já tem uma caminhada mais longa e com muito mais experiência, e que a demanda da intersetorialidade bate mais forte. Por quê? Porque as pessoas só vão ter saúde se elas tiverem alimentação, tiverem habitação, tiverem acesso à escola, emprego, bom, enfim, um conjunto de fatores. Agora, como é que a assistência social, com uma baixa institucionalidade ainda, que é muito recente, aliás, a primeira menção à intersetorialidade nos documentos da assistência social foi em 2004, né? E foi numa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, em 2004, enquanto na saúde é de 1990. Então, a gente tem uma disparidade ali.
há também uma baixa organização dos profissionais da assistência social, e não por responsabilidade deles, porque a política é muito recente, e a gente, na saúde a gente já avançou muito, ainda tem muito para caminhar. A assistência social está num caminho, ela conseguiu, apesar dela estar inscrita lá na Constituição de 88, ela demorou muito mais para se transformar numa legislação e ter uma política nacional e ser um sistema único. E o que isso demonstra? Eu acho que isso que é fundamental também a gente refletir. Demonstra que quando a população não está comprometida e participando ativamente dessa política, ela é muito mais difícil da gente institucionalizar ela. Por quê? Por que a saúde conseguiu com mais importância? Porque a saúde ela tem uma organização, inclusive um compromisso histórico dos profissionais de saúde, de forma organizada, e que a gente já tinha conferências de saúde há muito tempo. E a Conferência Histórica de 1986, que o documento da Conferência de 1986 é basicamente a nossa Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8.080. E que a gente não pode esquecer que a Lei 8.080 trazia a participação popular e como seria financiado. E, na época, o presidente da República é o Fernando Collor de Mello. E o que ele fez? Ele vetou exatamente os artigos da Lei 8.080 que defendiam e que definiam, não defendiam, definiam a participação popular e o financiamento. Tipo assim, bom, vocês querem fazer essa coisa bonitinha aí, mas não vai ter dinheiro e o povo não participa. Não foi à toa que ele vetou a participação popular naquele primeiro momento. Por quê? Porque há uma clareza de que o povo participando, a gente avança nas políticas públicas. Então, para a gente, o quanto é importante nós, profissionais, o terceiro setor, as ONGs, a população estar envolvida nesse processo de intersetorialidade e interlocução. Ele só vai acontecer se nós conseguirmos, a partir da mobilização popular, a população entender que o acesso à saúde ele é importante. Por quê? Eu quero trazer uma outra reflexão que eu acho que é fundamental aqui. A gente tem uma discussão, a própria Organização Mundial da Saúde define um cômputo geral da nossa saúde. Esse cômputo geral da nossa saúde só 10% é responsabilidade e a capacidade de interferência do nosso risco de morte, só 10% são os serviços de saúde. O restante são outros determinantes e condicionantes. E aí, o que se tem uma indicação, os estudos indicam que 20% é a nossa biologia, ou seja, aquilo que a gente traz na nossa carga genética, a nossa história familiar, eu tenho propensão a ser hipertenso, a ser diabético, eu trago uma carga genética que ela pode ser determinante de 20% do meu risco de morte. 10% são os serviços de saúde. 51% o nosso estilo de vida e 19% é o ambiente que nós vivemos. Ou seja, o nosso estilo de vida e o ambiente são os maiores determinantes. E aí que entra o debate da intersetorialidade de forma fundamental. O serviço de saúde só tem capacidade de dar conta de 10% do nosso risco, de adoecer e de morrer. E os outros determinantes estão nos outros setores. E aí eu quero trazer uma experiência pessoal que eu tive num município, onde a gente foi discutir o orçamento do município. E vocês sabem que há, do ponto de vista legal, uma previsão de quanto cada setor, cada esfera de governo, tanto municipal, federal e estadual, tem que investir em saúde, em educação, em assistência social.
E aí, na discussão do orçamento, é aquela briga, por quê? Porque cada secretário quer um naco maior, só falta distribuir foice para o povo, né? Então a coisa fica extremamente complicada. E aí eu lembro que o secretário da Fazenda, na época, lá naquele município, a secretária de Finanças, ele olhou para mim e eu não era a secretária, eu era uma técnica que estava lá para discutir a questão orçamentária dentro do planejamento da saúde. Você não vai brigar por mais dinheiro para a saúde? Eu falei, não, eu quero o que foi investido no ano passado, que já é mais do que previa, que é a previsão legal, eu quero o mesmo que eu tinha no ano passado. Mas eu quero saber, porque eu não vou conseguir reduzir as políticas que existem e eu preciso desse mesmo dinheiro no mínimo. Mas eu quero saber o que a educação vai fazer para melhorar a vida das pessoas e as pessoas não adoecerem. Eu quero saber o que a Secretaria de Agricultura vai fazer. Se a Secretaria de Agricultura vai lá orientar os produtores rurais a produzir de forma mais saudável, ou você vai incentivar eles a usar agrotóxicos para adoecer mais as pessoas? Eu quero saber o que a mobilidade urbana vai fazer para não continuar a gente quebrando o tornozelo nesses paralelepípedos mal feitos dessa cidade. Eu quero saber o que a assistência social pode contribuir para que as pessoas tenham mais saúde. Eu quero saber o que a mobilidade urbana, além das calçadas, o transporte público. Ou seja, o que a cultura pode fazer? Gente, a cultura é fundamental para a saúde das pessoas. A cultura nos dá uma perspectiva de olhar a vida por outros prismas. Sem cultura é impossível ter saúde. Sem cultura é impossível ter saúde. Então, para a gente ter clareza de que todos esses setores são importantes. Aí, o que o secretário de Finanças falou? Que loucura essa mulher. Além dela querer o dinheiro dela, ela quer mandar no dinheiro dos outros. E aí, vejam a importância de se discutir um planejamento intersetorial integrado. Porque o que a gente espera de uma sociedade? A gente espera de uma sociedade, quer dizer, pelo menos eu, e eu tenho certeza que muitos de vocês, a gente espera uma sociedade saudável e feliz. E como é que a gente consegue uma sociedade saudável e feliz? Né? Ou seja, se eu preciso ser saudável, eu preciso que todas as outras políticas pensem como é que eles vão melhorar a qualidade de vida das pessoas para as pessoas adoecerem menos. Essa interlocução que a gente precisa ter. E aí também não é só os setores, não é só as secretarias do município, é o povo junto. Eu lembro sempre, tem uma antropóloga, Rosana Pinheiro Machado. A Rosana Pinheiro Machado é uma antropóloga que ela estudou ela começou estudando na graduação dela como se mantinham, como os camelôs sobreviviam e como é a relação deles de trazer mercadoria do Paraguai para o Brasil. E para isso ela viveu 5 anos dentro de um camelódromo, fazendo uma etnografia. E ela diz que a coisa que mais marcou ela foi que um dia foi um engenheiro nesse camelódromo, um engenheiro elétrico, e ele olhou, porque é um camelódromo que na época não é esses que a gente tem, que são legalizados, tudo organizados, com cada um o seu espaço, com infraestrutura de água, de energia. Os tais dos gatos de energia. E diz que o engenheiro olhou aquilo e disse assim, que fantástico, quem fez isso? Quem tinha feito é o povo tentando a sua sobrevivência. Ou seja, o povo tem solução para os problemas. E aí é um cuidado que a gente precisa ter. Quando a gente... eu já concluo, Joel, para a gente ir para o debate. Quando a gente está nos conselhos, sejam eles de saúde, de educação, da assistência social, do meio ambiente, e aí a gente precisa fazer uma meia-culpa, a gente se
usa o conhecimento técnico para deslegitimar a participação dos usuários. A gente constantemente faz isso e a gente precisa se policiar. Porque o que a gente ouve, eu não sei nos conselhos de assistência social, mas o que a gente ouve com muita frequência nos conselhos de saúde? Eu não sei porque eu não sou da saúde. Eu não sei como é que faz isso. Então eu nem posso opinar. E o que diz uma fala dessa? A fala dessa, não, eu estou aqui porque eu tenho que ter os usuários, mas quem sabe mesmo é o técnico. Ou quem sabe mesmo é o gestor. E aí eu acho que a gente precisa politizar e empoderar a população. E aí também é uma outra arrogância dizer que a gente vai politizar e empoderar a população. Mas por onde que qual é o caminho que a gente empodera a população para que ela efetivamente saiba de seus direitos e que ela saiba que o conselho está lá para dizer as suas necessidades, não para responder as questões técnicas. E nós, via de regra, levamos o debate para uma questão mais técnica, porque daí a gente exclui. Daí a gente exclui a necessidade do usuário. Por quê? Porque a necessidade do usuário está dentro da norma técnica, está dentro da portaria. Então, é fundamental. Outra coisa, rapidamente, Joel, para a gente ir para o debate. Intersetorialidade não pode ser o que é hoje. Via de regra, não estou aqui dizendo que não hajam ações intersetoriais, mas via de regra, o que é quando eu consigo resolver alguma coisa porque eu sou amiga do fulano lá da outra secretaria, eu sou amiga, eu me dou bem, e isso a gente costuma ouvir. E aí dizer para vocês que eu sou orientadora pedagógica de um curso da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, que é um curso que a gente construiu ele, eu sou uma das autoras do material, que a gente construiu ele numa perspectiva integradora, saúde, educação e assistência social. E a gente ouve constantemente dos alunos que são profissionais de saúde, de educação e de assistência social, a gente ouve, não, mas eu falo com o fulano, eu me dou bem com ele, então eu consigo. Mas é isso que a gente quer? É isso que... E aí eu saio eu por alguma razão não estou mais naquele setor, eu vou abandonar meus usuários, por quê? Porque o outro que vai chegar não se dá bem com o fulano da outra secretaria ou do outro serviço. Então, para a gente fazer algumas reflexões, eu preparei um monte de coisa teórica aqui, eu já vi que eu abandonei muito da teoria, né? Porque eu acho que a nossa questão é bastante prática, mas lembrar da questão teórica do conflito de conceitos. A gente tem uma polissemia acabou a intersetorialidade se tornando um conceito muito polissêmico, mas que a gente precisa dizer qual deles, qual conceito se adequa à necessidade que nós temos e que respeite a legislação, porque a gente não está aqui para fazer nada que não seja, do ponto de vista legal, previsto. Então, a gente tem vários autores que trabalham em intersetorialidade, mas eu quero trazer aqui um que atende o que está previsto tanto na legislação da assistência social quanto na legislação da saúde. Então, que a intersetorialidade é uma abordagem da promoção da saúde que se propõe a ir além da compensação individual de problemas, cuja determinação se encontra na estrutura social do nosso país, e principalmente na situação de classe, nas gigantescas diferenças sociais que nós temos. E essa intersetorialidade precisa contemplar políticas e ações, tanto do Estado como da sociedade, por meio de diversas associações, em prol da vida saudável dos indivíduos e da coletividade. Porque quando a gente fala da coletividade, a gente não pode deixar de falar do indivíduo, porque nós não podemos perder a nossa individualidade.
E aí o desafio, e aí parabenizar todos os profissionais de saúde, da assistência social, da educação, que sem vocês, sem nós, né, sem vocês, o que seria da vida do nosso povo? Né? O que seria da vida do nosso povo? Eu já falei bastante, eu sou uma faladeira, né? Eu teria muitas coisas para falar, mas eu gostaria de ouvir vocês, saber quais são as questões que vocês nos trazem, porque eu tenho certeza que a vivência cotidiana de vocês é muito mais rica do que qualquer debate teórico que a gente possa fazer. E aí, na medida em que a gente for trazendo as questões de vocês, eu vou, se necessário, introduzir o suporte teórico, para a gente pensar sobre as questões que vocês nos trazem. Vamos lá, Joel, abertas as questões, as contribuições, as reflexões riquíssimas que devem estar acontecendo aqui. Bom dia, Dirce. Então, nós temos já algumas perguntas aqui, algumas provocações para reflexão também, alguns comentários. Chamou bastante atenção aqui uma provocação a respeito de pensar a interlocução nesse momento de Covid-19. A importância dessa interlocução, se não temos os municípios pelo Brasil afora, e de repente não tem ainda essa experiência mais aprofundada de interlocução, e o quanto essa ausência da interlocução e a ausência de processos permanentes de capacitação, processos permanentes de educação popular, para empoderamento da sociedade, para que ela compreenda também o papel de cada um desses instrumentos que nós temos de efetivação de políticas públicas, o quanto isso também se responsabilizou ou também agravou o problema de enfrentamento do Covid-19. Bem, fantástico, eu acho que é um questionamento muito atual e de fundamental importância e que explicita uma questão muito premente aqui. Eu quero, para refletir sobre essa questão, porque eu não vou responder essa questão, eu vou fazer algumas reflexões e que todos nós, a partir das reflexões, vamos construir o nosso juízo de valor. Eu acho que a gente não pode desconsiderar uma questão muito presente no país, neste momento especificamente, para além da pandemia, que é a negação da ciência, que é as informações desencontradas, o conflito de informações. A população não está sabendo qual a recomendação a seguir, né? E aí isso dificulta absolutamente tudo, porque quando eu tenho um dirigente máximo do país, de certa forma, negando a pandemia, prescrevendo medicamentos, e, gente, a gente anda pela cidade, ali em Itapema, tem as farmácias com a placa, temos isso, temos aquilo que o presidente prescreveu. Vocês perceberam isso? Que tem as placas. O que a população está fazendo? Porque daí também tem. Bom, ele foi eleito e ele tem uma legitimidade. A gente pode até discutir a forma, todos os processos que ocorreram para eleger, mas o que a gente tem hoje ele tem uma legitimidade para dirigir o país. Ok. Ele tem legitimidade para prescrever medicamentos? Ele tem legitimidade para fazer o que ele está fazendo? Como é que o profissional da assistência social, o profissional da saúde, vai trabalhar aquela família que tem uma pessoa. E aí tem um outro problema. Nós temos, hoje já está um pouco melhor, mas no começo nós tínhamos problema de testagem. Como é que a gente... O que seria o recomendado? Do ponto de vista epidemiológico, eu tenho um caso positivo. O que eu vou fazer com esse caso positivo? Eu vou mapear todos os contatos desse caso positivo e vou testar todos. Mapeados e testados, a gente tem uma estrutura de isolamento. E aí, eu fico imaginando
o desespero, e acompanho muitas vezes o desespero dos profissionais da assistência social quando eles precisam abrigar uma pessoa. E agora, se a gente tivesse que isolar, que a gente deveria isolar, se a gente fosse isolar essas pessoas, onde que a gente isolaria? E aí eu tenho uma saída. A gente vive numa cidade, e outras cidades têm a mesma característica, turística. E mesmo as cidades que não são turísticas têm rede hoteleira, e que tudo isso ficou vazio. Isso precisa ser destinado, precisaria ter sido destinado para isolar a população. E quem teria capacidade de fazer esse processo? Saúde e assistência social. De forma conjunta. Ajudar a mapear, a assistência social, porque ela conhece as fragilidades, as vulnerabilidades. Sabe quem é que necessita desse processo. A saúde, testando, monitorando do ponto de vista epidemiológico todos os casos. Então, assim, isso é vontade política. Não é outro jeito. E aí, esse conflito de informações, que um dizendo uma coisa e o outro dizendo outra, a população fica sem saber o que fazer. E o que ela acredita naquilo que é mais conveniente para ela. E aí eu quero trazer uma questão que eu acho que a pandemia escancarou. A desigualdade social que a gente vive no país. Porque como é que começou a pandemia? A pandemia começou nas pessoas mais privilegiadas, que viajavam para a Europa, que viajavam para os outros países e trouxeram a pandemia. Quem são as pessoas hoje com maior índice de contaminação e que mais morrem? As pessoas pobres e maioria negros, do ponto de vista geral, no país. Então, assim, essa pandemia e o vírus, ele está muito mais presente na população muito mais vulnerável. E aí a gente precisa associar isso à questão econômica. Eu fico imaginando a assistência social dando resposta para as dificuldades econômicas que a população está vivendo nesse momento. Muitas pessoas já estavam desempregadas, porque não é verdade que a pandemia que gerou a crise, nós já tínhamos sérios problemas econômicos. Aliás, saiu essa semana a pesquisa que a fome, nos últimos 5 anos, a fome aumentou de forma assustadora no país. Quem são os últimos 5 anos? O que aconteceu nos últimos 5 anos? Então, para a gente pensar, a eleição de 2014, no resultado da eleição de 2014, o candidato que perdeu disse: nós não vamos deixar governar. E aí... Aproveitando, Dirce, a deixa, né, do tema, tem uma pergunta aqui que eu acredito que seja bem pertinente, relacionada, né, com esse momento também. Em todo o país, a questão da desigualdade social e o aumento do desemprego, o aumento de flagelos sociais, como a gente continua agora vendo. Até ontem à noite passava aqui próximo ao supermercado, me chamou muita atenção, um jovem, né, com uma placa de papelão escrito: estou desempregado, por favor, me ajude com comida. E fazia algum tempo que eu não via isso aqui no nosso município, assim, dessa forma, né? Mas isso a gente tem visto, né, nas mídias, que tem aumentado esse tipo de expressão da população, pedindo, né, clamando por solidariedade. E aí tem todo um discurso também que nós precisamos tomar cuidado quando a gente fala de solidariedade. E aqui nós temos um público grande nos assistindo das instituições de terceiro setor, que tem um papel relevante na sociedade, mas que também não podem abraçar uma política pública que é de Estado como um todo, e sim complementarmente, né? Mas a gente vê que depois da Lei 13.019, que é o marco regulatório de parcerias entre instituições de terceiro setor e governo, existe uma tendência também, um discurso de terceirizar e precarizando por vezes, porque o repasse de recurso nunca é exatamente como deveria ter a qualidade de um serviço público, contando, né, uma contrapartida da sociedade que irá voluntariamente, ou em cidadania ativa, um termo mais adequado, ou por projetos de solidariedade,
socorrer essas pessoas. E aí nós temos aí um perigo, né, que até as organizações precisam compreender quais são os seus limites. E uma dessas organizações aqui questionou, né, a questão das pessoas em situação de rua. Como que se dá essa interlocução entre SUS, SUAS e as instituições de terceiro setor? Qual o limite de cada um desses sistemas? Quem deve fazer o quê? Se existe alguma experiência muito bem sucedida que você possa compartilhar conosco. Sim. Olha, eu lembro que eu falei que a riqueza das contribuições são a tônica do debate, né? A questão da população em situação de rua é desoladora, e daí eu não vou para as cidades maiores. Vamos pegar Itapema. Eu sei que tem pessoas de outras cidades, de outras regiões, e aí dizer que a intersetorialidade não é a solução para todos os problemas. Agora, esta questão das instituições, o risco que a gente tem, que é de transferir para a sociedade civil uma responsabilidade que é do Estado. E dessa sociedade civil assumir porque assim, há muitas instituições que acabam meio que assumindo para si, entendendo, do ponto de vista de compreensão teórica mesmo, de que a responsabilidade é da sociedade civil, e não é. E não é. A solução de como fazer, quem pode saber como fazer? Não tem manual, não tem fórmula. Como é que a gente faz para resolver de forma intersetorial uma situação, um problema? Juntando todos os setores envolvidos, inclusive, principalmente, o público, porque o público ele não é só beneficiário das políticas sociais, ele deve ser um ator ativo na política social e discutir de forma coletiva quem vai fazer o quê e como. Sim, há experiências, sim, diversas. Eu, inclusive, posso compartilhar depois algumas experiências. Inclusive, esse curso que eu estou fazendo, orientação pedagógica, é uma especialização, e o trabalho de conclusão de curso é um projeto de intervenção intersetorial. Então, tem projetos fantásticos, mas eles ainda são projetos. Então, primeiro dizer que a necessidade de um planejamento conjunto, não dá para pensar a saúde e planejar o que a assistência social vai fazer. Será que eu sei quais são as condições que a assistência social tem para executar aquela ação que eu da saúde acho que ela deve executar? Então, assim, é planejamento conjunto. E aí a vontade política é uma ação de governo. E o que acontece hoje? Hoje a gente não tem, a gente tem uma fragmentação de ações e inclusive, eu já presenciei usuário que em situação de rua não ter acesso ao serviço de saúde. Porque ele não tinha o documento. A legislação é muito clara, não importa se você tem documento ou não. Você precisa ser cuidado, é universal. Inclusive, se você não é morador do país, mas numa situação de urgência, você precisa ser atendido. Então, esta é uma questão. É o planejamento conjunto, coletivo, com todos os atores, porque não há manual, porque cada realidade é uma realidade. Agora, eu acho que não dá para a gente não trazer aqui um outro debate, que é a Emenda Constitucional 95. O que é a Emenda Constitucional 95? É o congelamento dos gastos nas políticas sociais, nos investimentos no país. E a gente já começou há estudos que indicam que a gente já tem mais de 50 mil mortes de idosos no país em função do congelamento, porque o congelamento vai reduzir as ações de monitoramento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis, que são as diabetes, as hipertensões, que são as mais comuns, né? E que geram mais consequências e mais óbitos.
vai ter menos dinheiro para as políticas de assistência social. E aí olhem, pensem sobre a gravidade do que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise sem precedentes, que ela tem um foco na pandemia, mas ela é anterior à pandemia, porque foram escolhas políticas que esse país fez. E a partir das escolhas políticas, a gente está vivendo essa crise. No início da pandemia, os bancos tiveram mais de R$1 trilhão, foram socorridos com mais de R$1 trilhão, e muito pouca gente ficou sabendo disso. E aí se instituiu um auxílio emergencial que nem todas as pessoas que precisam tiveram acesso, e muitas que não precisam tiveram. Então, assim, esses R$600, por um movimento do Congresso Nacional, porque o governo inicialmente queria R$200, né? Então, assim, para a gente perceber, o auxílio emergencial agora tem uma outra perspectiva, que vai ser até o final do ano, um valor menor, mas o mais grave de tudo isso é a emenda constitucional 95, porque a gente vai ter menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para assistência social, menos dinheiro para investimento em geral nas políticas, e as nossas demandas vão aumentar. Porque na medida em que eu tenho mais desemprego, eu vou ter mais problemas sociais e mais problemas de saúde, e que vão ser problemas de segurança pública daqui a pouco, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a repressão? E a segurança pública, nesse debate, só um pouquinho, nesse debate da intersetorialidade, saúde, assistência social, nesta questão específica da população de situação de rua e na questão das vulnerabilidades como um todo, principalmente com criança e adolescente, nós não podemos deixar de fora conselhos tutelares, não podemos deixar de fora Ministério Público e todos os setores que são envolvidos, inclusive o setor de segurança pública, porque não dá para achar que a gente vai resolver segurança pública só com repressão. Ou a gente resolve a raiz. Quando a gente faz planejamento, a gente constrói uma árvore de planejamento. E o que são as raízes? As raízes são as causas. Se a gente não resolver o problema das raízes, que são as causas dos problemas, a gente não vai resolver os demais problemas. Então, para a gente pensar o quanto a situação é delicada que a gente vive nesse momento. Emenda Constitucional 95 sem dinheiro novo. Aliás, e como a gente está em crise, a arrecadação vai reduzir, então vai reduzir também. Por quê? Porque é em cima da arrecadação. E a gente aumentando os problemas sociais, que vão aumentar os problemas de saúde. Porque um sujeito que está desempregado, que não tem condições de dar, uma mulher, um homem, que não tem trabalho digno, que não tem condições de dar uma vida digna para as suas famílias. A família vai adoecer e a pessoa responsável também vai adoecer. Só as pessoas com muita sensibilidade conseguem visualizar. E a gente vinha conversando há pouco que quem não tem angústias nesse momento não está entendendo o que está acontecendo. Joel. Dirce, já pegando aqui carona no que você está falando, surgiu aqui uma pergunta que a princípio parece ser pontual, mas ela nos leva a uma compreensão do todo também. Quando na sua fala aparece esse contexto socioeconômico, né, que as pessoas precisam compreender que a efetivação de política pública passa por investimento do Estado, e aí, claro, é um outro debate, aí, uma outra perspectiva, uma outra defesa, que isso tenha que ser feito pela iniciativa privada. Nós aqui estamos defendendo, a partir dessa compreensão da gravidade que é a Emenda Constitucional 95, que é o papel do Estado na efetivação de políticas públicas. E esse processo, então, passa pelo conhecimento da população, dos processos que elas vivem, a partir desse contexto, sociedade e Estado. E a pergunta, ela parte, Dirce, parece que é pontual, mas acho que a gente consegue fazer uma conexão ampla.
ela parte da perspectiva da população, inclusive é uma usuária do sistema, que vivencia uma experiência, e aí ela percebeu na nossa fala, aqui na sua fala, que talvez ela possa contribuir, né? Eu acho que já tem contribuído. Ela pergunta, olha, ela participa do Conselho Local de Saúde e participa do Fórum de Usuários do SUAS. Uhum. E estava participando dos dois pontos e de forma sem dialogar as duas políticas. Ela vai lá no Conselho Local de Saúde, se preocupa e contribui para que a sua unidade de saúde preste o melhor serviço de saúde para a população, e algumas quadras depois, algumas semanas depois, ela vai lá no Fórum de Usuários do Sistema Único de Assistência Social e debate outras questões. E não estava conseguindo perceber a relação que elas têm. E aí a pergunta que veio é como é que eu posso, enquanto cidadã que está nos dois pontos de controle social, provocar, ou o que eu preciso fazer para que esses dois, ela achou, inclusive, que poderia ter uma reunião conjunta das duas instâncias de participação social. Isso é possível? Como é que a gente faz isso? Gente, primeiro, dizer o quanto isso é fantástico, né? De ter uma pessoa aqui que participa do Conselho Local de Saúde e participa do Fórum de Usuários do SUAS, da assistência social. E dizer que ela está certíssima, que precisa, é isso mesmo, é tensionar uma discussão coletiva. Primeiro, primeiro e acima de tudo, dialogar com os seus pares usuários e levar esse debate. Por que nós adoecemos, de fato? Porque a gente dissocia, normalmente as pessoas dissociam. Eu tenho dificuldade de alimentação, eu tenho dificuldade de acesso a uma moradia digna, eu tenho essas dificuldades, e que a assistência social é muito mais amplo do que isso, não é só isso, mas que a gente tem uma coisa meio reducionista de achar que é só as necessidades básicas. E isso se associa com o meu adoecimento, se associa com a minha necessidade de ter muito medicamento, de ter muito exame. Como é que a gente faz isso? E aí dizer, eu não sei quem é o usuário, dizer assim, parabéns, ainda bem que você está aqui, que bom que você está aqui. Primeira discussão é, sim, precisa fazer discussão coletiva. Aliás, o planejamento das ações deve ser coletivo no território. O que você recomenda do ponto de vista da intersetorialidade e da interlocução entre os setores? Que a gente faça planejamento conjunto. Por quê? Porque as demandas, é o mesmo público, é o mesmo território. A saúde tem uma capilaridade. Por quê? Porque ela tem o cadastro de todas as famílias através da estratégia de saúde da família. Ela tem o cadastro de todas as famílias. Ela tem um olhar para aquele território a partir das questões de saúde e que elas têm relação íntima com a assistência social. E tanto que o próprio cadastro da família na estratégia de saúde da família, ele traz pontos da questão da vulnerabilidade, das condições da residência, e que a partir disso, junto com o conhecimento que a assistência social tem, dá para construir um planejamento conjunto. Isso eu acho que seria um avanço fantástico. Eu lembrei de uma questão aqui agora que eu não posso deixar de falar, que ela não está relacionada diretamente com isso, mas que é importante, porque muitas vezes, quando a saúde não consegue atender uma determinada demanda de exame, ela é remetida para a assistência social, ou uma casa não sei das quantas, num bairro não sei das quantas, que daí vai atender uma demanda, porque a saúde não conseguiu atender. Saúde é universal, é para todos e tem critérios. Quem vai definir, quem vai fazer antes um determinado exame, não é laudo socioeconômico. Então, e aí tem duas coisas, o papel do assistente social na saúde e o papel de algumas
que se chamam instituições, mas que são assistencialismo, e que tem, inclusive, troca econômica, troca por voto, fornecer acesso à saúde fora do sistema em troca de benefícios eleitorais. Nós sabemos que isso existe. E por que há uma resistência tão grande na intersetorialidade? É porque também vai manter a população refém. Vai manter a população refém. Então, esse debate, cara usuária, é fundamental. Que bom que você está aqui. É bom tensionar isso. Por quê? Porque saúde é direito, assistência social é direito. Então, vamos construir um planejamento coletivo e que todos saibam, toda a comunidade saiba. E aí eu quero trazer uma outra questão aqui. A gente tem uma lei no município de Itapema que a fila para acesso a exames de média e alta complexidade, ela precisa estar disponível na internet e ser pública. Não ser pública do ponto de vista da sua patologia, preservadas todas as questões éticas, mas ela precisa ser pública. Isso acontece? E se não acontece, os usuários sabem que existe essa lei? Os usuários da assistência social, que às vezes vão, inclusive na assistência social, pedir ajuda para fazer exame. E a assistente social da Secretaria de Saúde, que às vezes eles enfiam ela lá para fazer regulação, para dar para quem tem laudo socioeconômico e que tem indicação. E não é isso. O papel do assistente social na saúde é fundamental e é riquíssimo, mas não é para definir quem vai fazer exame. Ele tem uma outra função muito mais nobre, muito mais importante, que é junto com a equipe da Estratégia de Saúde da Família e no diálogo com a assistência social, construir alternativas para incluir essas famílias, essa comunidade numa condição de vida digna. Então, é isso. E sim, é planejamento conjunto, é tensionar momentos conjuntos entre o Conselho Local de Saúde e o Fórum de Usuários da Assistência Social. Se isso vai ser por região, isso cada área discute, cada coletivo pensa a melhor forma de fazer. Mas precisa começar pelo diálogo e, principalmente, pela consciência de que as condições materiais de vida das pessoas são determinantes para a sua saúde. Né? Não só materiais, as condições psicossociais. Hoje a gente já sabe que em torno de 80% das patologias têm fundo psicossocial. E o nosso psico é impactado altamente pelo nosso material, pelas nossas condições materiais, ou não. Numa sociedade que valoriza o ter ao invés do ser, que há uma disputa de quem tem um carro melhor, uma casa melhor, onde a gente está numa luta constante para consumir, isso se reflete no serviço de saúde, que muitas vezes eu não preciso de determinado exame, e se o médico não pede, eu acho que ele é ruim. Por outro lado, às vezes eu preciso e ele não pede. Então, sim, como é que a gente resolve isso? Com informação, conhecimento e participação popular. Só tem a saída através da participação da população. E aí, nessa questão do terceiro setor, das instituições, eu ainda quero fazer uma observação. Eu não estou aqui fazendo uma disputa de modelo. Porque há, sim, modelos que defendem que a sociedade civil precisa assumir essa responsabilidade, que é o modelo neoliberal. E não se trata aqui de dizer que eu defendo outro modelo, ou modelo X ou modelo Y. Eu defendo um modelo, mas aqui, neste momento, eu estou discutindo a legislação. O que nós estamos discutindo não é invenção nossa. Nós estamos discutindo que a gente precisa cumprir o que está na lei. E cumprir o que está na lei é a responsabilidade pela saúde, pela assistência social e pela educação do Estado brasileiro.
e de forma complementar pelos demais setores, certo? Então, assim, se for para a gente discutir modelo de Estado em algum momento, a gente pode discutir, mas e aí é uma outra disputa, aí a gente precisa acabar com a nossa Constituição, terminar de rasgar, né, nossa Constituição, né? Porque aqui não é disputa de ideia, aqui é defender o que está na lei, e é isso que está na lei. A lei prevê a intersetorialidade, a lei diz que o Estado, para garantir saúde, não se resume aos serviços de saúde, se resume das condições sociais e econômicas e materiais para que as pessoas tenham saúde. Eu não estou inventando. Isso está lá no artigo 196 a 200 da Constituição. Então, não é uma disputa de modelo que a gente está discutindo. A gente já tem um modelo. Eu estou aqui defendendo o modelo que está na nossa Constituição. Então, é isso. A gente pode, em algum momento, dialogar sobre outras perspectivas e como elas se dariam, né? E que eu acho que é importante também fazer uma reflexão aqui, o quanto alguns setores da sociedade precisam que haja miséria. O quanto alguns setores da sociedade necessitam fazer caridade e dizer que estão fazendo caridade, né? Porque assistência social não é caridade, é direito. Então, é nessa perspectiva que a gente está discutindo. Por quê? Porque ele está inscrito na nossa Constituição, Constituição enquanto direito. E é isso que a gente está. Nós não estamos aqui inventando a roda. Dirce, nesse contexto todo, acho que pareceu alguém que mais pragmático, acho que metodológico, e fez a seguinte provocação. De tudo que tenho ouvido, vou ler aqui com a literalidade do texto. De tudo que eu ouvi, me parece muito forte a educação, e a educação das pessoas para a defesa dos seus direitos. Pergunto, qual a metodologia, então, já que é educação, qual a metodologia para que a população compreenda ou que o poder público utilize no sentido de instruir a população de seus direitos? Não sei se tem uma metodologia ou se tem uma área da pedagogia social. Olha, eu acho que é uma provocação muito interessante, viu? Eu acho que é um debate muito importante, porque a gente tem que discutir também modelo de educação, né? A gente tem que discutir modelo de educação, se é um modelo que autonomiza os sujeitos ou não, né? E a gente está vivendo um momento bastante delicado nesse processo também de disputa de modelo, né? E aí eu vou me permitir aqui fazer algumas reflexões sobre o modelo construtivista, né? O que a gente espera? Primeiro que a gente precisa considerar que a gente meio que aquela coisa de trocar o pneu com o carro em movimento. Por quê? Porque a gente tem gerações de pessoas que não tiveram acesso à educação, e a gente tem pessoas ainda que tiveram, e eu sou um exemplo, que eu fiz o meu ensino fundamental e o meu ensino médio no período da ditadura militar. E isso é totalmente diferente, porque o que eu aprendia? Eu aprendi a decorar nome de ministro. O que isso contribuiu para a minha formação? Decorar nome de ministro do governo militar. Então, assim, qual é o modelo de educação? Nós queremos uma educação que liberta, que autonomiza as pessoas, ou nós queremos uma educação que deixa as pessoas reféns? E aí, eu acho que a gente tem que entrar numa outra questão e que impacta profundamente na intersetorialidade, a formação dos profissionais. Porque aí, vejam bem, porque também a gente não faz intersetorialidade, por quê? Porque também há uma resistência dos profissionais. Porque a sensação, em alguns momentos, é de que eu vou abrir mão da minha especificidade, que é da saúde, ou a especificidade da assistência social,
ou a especificidade da educação. Não. A gente vai continuar com as nossas especificidades e nós vamos nos juntar para pensar estratégias para resolver problemas comuns. Isso está dentro também da forma como nós fomos formados, e onde nós, profissionais de saúde e profissionais de educação, somos formados. Deixa eu dizer, eu não sou profissional de saúde com formação técnica na área de saúde. Eu tenho formação em filosofia e sociologia. E atuo na área da saúde há muitos anos. E aí é uma questão que a gente também precisa pensar. Os profissionais das ciências sociais e humanas precisam, sim, estar na saúde e na assistência social e na educação. Porque é uma outra perspectiva, é um outro olhar. Né? Mas eu quero voltar ali para a pergunta. Esse profissional da educação, que é o educador de hoje, ele tem uma formação lá. O educador que ele é hoje está dentro da perspectiva que ele foi formado. Então, não há manual, novamente, não há manual. E aí também tem uma questão de consciência. Consciência política, consciência de classe, de como eu me situo no mundo. E daí dizer que todos nós, profissionais que atuamos na saúde, todos nós, profissionais que atuamos na educação e todos os profissionais que atuam na assistência social, têm uma concepção de mundo igual? Todos nós queremos uma sociedade igual? Porque aí está dentro da concepção de mundo que eu tenho, que tem um viés da minha formação, e a forma como eu penso o mundo tem a ver com a minha formação, e às vezes essa minha formação me faz pensar o mundo de uma outra perspectiva, e aí qual a sociedade que eu penso? Eu, enquanto educadora, qual é a sociedade que eu almejo? Eu tenho os mesmos sonhos, os mesmos objetivos que o Joel, que vocês todos que estão aqui? Não. E apesar da gente ter uma lei de diretrizes e bases, que é um outro debate que a gente já tem problemas, né? Apesar de a gente ter uma lei de diretrizes e bases, apesar de a gente ter o SUAS, e apesar de a gente ter o SUS, nem todos os profissionais que atuam nesses sistemas pensam da mesma forma. Nem todos os profissionais do SUAS defendem o SUAS. Tem profissional do SUAS que tem um viés assistencialista. Tem profissionais do SUS que não entendem que saúde é direito de todos, apesar de que isso esteja na legislação. E tem profissionais da educação que entendem que não tem que autonomizar os sujeitos, que não tem que uma educação libertadora. E o que é uma educação libertadora? É consciência de coletividade, é consciência de sociedade. Que sociedade a gente quer? E a sociedade que a gente quer vai determinar a forma como a gente vê o mundo. Eu ter consciência dos meus direitos. Eu conheço pessoas que têm consciência dos seus direitos constitucionais e entendem que isso não devia ser um direito. Eu uso o SUS, mas eu defendo, mas não deve ser para todos. Então, é um pouco nessa perspectiva. Novamente, não tem modelo de como a gente vai educar. A gente tem parâmetros. Agora, esses parâmetros, eles vão estar sob a concepção de mundo do profissional também, que está ali atuando diretamente na execução da política, seja ela de saúde, seja ela de educação, seja ela da assistência social, seja ela ambiental. Aliás, ambiente é um negócio que tem me angustiado nos últimos dias, né? Ambiente, e que as consequências do que está acontecendo com o meio ambiente, elas já estão aqui. Vocês viram que a gente já teve chuva com resíduos das queimadas aqui na região oeste?
né? A gente já esse céu nublado, aliás, aqui na região oeste, que eu estou hoje, especificamente no oeste de Santa Catarina, né? A gente está com o tempo inteiro nublado e não chove. Não é nublado, é fumaça. A gente está com fumaça aqui, né? Quais os impactos disso na saúde? Quero fazer uma provocação. Permite, Joel? Uma outra provocação. A nossa cidade, a cidade que nós escolhemos para viver, a maioria, algumas pessoas nasceram lá, mas a maioria de nós escolheu Itapema para viver. O plano diretor de Itapema, qual o impacto do plano diretor na saúde das pessoas que vivem em Itapema? Para a gente refletir. Se os determinantes e condicionantes da saúde são esse conjunto que a gente já refletiu sobre eles. A construção de prédios cada vez mais altos, sem uma infraestrutura urbana. A questão dos nossos rios. A questão dos nossos rios, como estão? A falta de ventilação da forma como a cidade está sendo projetada. Se nós pegarmos e levantarmos as doenças respiratórias e alérgicas do município, pegarmos um histórico, é assustador. Então, sim, o modelo de ocupação do solo impacta na saúde. Então, a gente ir lá discutir plano diretor é fundamental também. Apesar de que a gente é atropelado depois que discutiu, né? Somos atropelados depois que discute, mas, enfim, se a população tiver consciência do quanto cada ação impacta na nossa condição de vida, a gente vai aprender. Agora, caro assistente que perguntou sobre como educar é para a autonomia, educar para a liberdade de expressão, educar para o pensar, e que o pensar não necessariamente vai ser o pensar como eu, mas se é um pensar consciente e autônomo, qual o problema na diferença? Vamos discutir nossas diferenças, né? Vamos conversar sobre nossas diferenças, sem agressão, mas onde que a gente pode convergir para construir uma sociedade melhor? É nessa perspectiva. Dirce, tem um outro questionamento. No momento que você falava sobre o trabalho da estratégia de saúde da família, o trabalho de mapeamento casa a casa, dessas informações que o Sistema Único de Saúde possui, veio o questionamento sobre qual a relação desse mapeamento e dessas informações com a vigilância socioassistencial do SUAS e o CAD único. Bem, a relação que vai existir é a relação que cada território vai construir, né? Porque assim, a gente tem o CAD-SUS, que é o cartão SUS, que é vinculado, que ele tem relação com o CAD único, né? Que ele tem relação com o CAD único. Do ponto de vista técnico, eu não saberia dizer exatamente quais são as relações técnicas de sistemas, mas a relação vai ser a relação que for construída, porque o cadastramento das famílias, o CAD único e o CAD SUS e a política socioassistencial, eles são dados. São dados. A relação vai se dar a partir do momento que a gente pega esses dados, transforma em informações e trabalha essas informações conjuntamente. Aí vai existir relação. Senão, não vai existir relação. E que, via de regra, é muito fragmentado mesmo. Cada um no seu mundinho. Eventualmente acontece uma interação, mas é porque a coordenadora da equipe de saúde da família da área tal achou importante conversar com o CRAS pela situação de um determinado sujeito, ou o CRAS achou importante conversar, mas isso se dá na relação local e na informalidade, ela não é uma política. Elas são ações fragmentadas que são importantes e que bom que tem iniciativa dos profissionais,
que bom que os profissionais estão nessa iniciativa, mas a gente precisa pegar esse conjunto de informações que é de uma riqueza imensa e que vão trazer dados e informações preciosas para o planejamento das ações dos dois setores no território. Então, a relação vai ser aquela que os setores vão dar para ela. Essa vai ser a relação. Ela é uma riqueza de informações, mas que só vão ser úteis se a gente juntar os conhecimentos, porque é juntar o conhecimento. Porque qual é a tecnologia da saúde e da assistência? É conhecimento. Tanto que a gente quer estrutura, a gente quer unidade de saúde, a gente quer CRAS, mas não adianta nada ter os prédios se não tivermos pessoas com conhecimento lá dentro para trabalhar as políticas. A tecnologia das políticas sociais é conhecimento. Pareceu aqui uma provocação bem interessante. Mas se houver de fato essa interlocução, esses dados forem transformados em informação, as equipes do SUS e do SUAS, nos seus sistemas de vigilância, produzirem essas informações cada vez mais reais, mais próximas, mais contextuais, de quem é o interesse disso? Não estaria criando uma demanda? E frente à emenda constitucional 95, criar demanda neste momento é interessante? Olha só que fantástico. Assim, eu vou devolver com uma pergunta e vou refletir sobre isso. Nós vamos esconder as demandas? Né? Nós vamos, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, nós vamos deixar a Constituição ser descumprida e deixar as pessoas na vulnerabilidade? Com certeza vão aparecer mais demandas, mas com certeza também vão aparecer muitas soluções, questões que podem ser resolvidas do ponto de vista de uma reorganização de processo de trabalho, sem necessariamente novos investimentos. E outras coisas vão gerar necessidade de novos investimentos, sim. Mas é isso. Ou nós vamos esconder, fingir que a gente não está vendo. Essa é a questão. É um problema trazer novas demandas? É um problema. Agora, também é uma solução. Porque no momento que a gente explicita o problema, a gente precisa dar conta dele. Para a gente dar conta dele, de quem que a gente precisa da ajuda? A gente precisa da ajuda do povo. O povo consciente dos seus direitos, das suas necessidades, ele vai tensionar no sentido da solução. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É insustentável a manutenção da emenda constitucional 95. É insustentável. Eu pessoalmente, aí é uma questão bem pessoal, eu penso que, inclusive, a gente pode ter uma convulsão social no país se nós não rediscutirmos e revogarmos a emenda constitucional 95. E há vários projetos no Congresso Nacional para a revogação da emenda constitucional 95. Mas o nosso Congresso Nacional hoje está muito alinhado com o mercado financeiro. E a emenda constitucional 95 é uma encomenda do mercado financeiro. Para quê? Para que a gente sobe mais dinheiro, porque o único lugar onde não se limitou foi o pagamento aos bancos. A emenda constitucional 95 veio para dar mais dinheiro aos bancos. E aí a gente precisa, mas é dívida, a gente precisa pagar. A gente tem que questionar essa dívida. E aí eu vou sugerir, para quem puder, acesse o site da Auditoria Cidadã. E que procure no YouTube as falas da Maria Lúcia Fatorelli. Ela é uma auditora que se aposentou e ela foi coordenadora do grupo que estudou a dívida da Grécia e chegou à conclusão de que não é aquela dívida. E ela tem vários estudos com relação à dívida brasileira, que a gente alega que é dívida, e que precisa
já em torno de 50% do orçamento brasileiro vai para os bancos todo ano, para pagar esta tal da dívida que ninguém sabe exatamente como foi constituída. Então, assim, então, é uma questão de cidadania. Nós precisamos ampliar a nossa cidadania, compreender a nossa história. A gente precisa compreender como que nós chegamos até aqui, para entender o momento que nós vivemos e projetar o nosso futuro. Esse é o papel da história. Compreender o nosso presente e projetar o nosso futuro. E daí eu quero explicitar as demandas, que elas existem. Elas existem. É verdade. A pessoa que perguntou foi cirúrgica. Se nós juntarmos as informações da saúde, as informações da assistência social e discutirmos isso de forma coletiva, nós vamos explicitar mais demandas. Mas também, gente, é verdade também que se a gente repensar o nosso processo de trabalho de forma coletiva, nós temos algumas questões que nós vamos encontrar solução onde a gente sequer imaginava, junto com a população. Mas eu quero explicitar as demandas para rediscutir tudo isso. Dirce, depois temos um caso, é isso? Um caso específico? Eu não sei, aí vocês vão avaliar, porque assim, a gente só tem mais, eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, meia hora. Talvez, se o grupo, vocês podem escolher se querem continuar o diálogo, a gente pode continuar, e eu posso mandar o caso para que as pessoas reflitam depois. Eu posso mandar ele faz parte de um material da Escola Nacional de Saúde Pública e do curso esse da integração das políticas de saúde e educação e assistência, e podemos continuar o diálogo, ou podemos fazer o caso. Eu acho que você, da organização, você vê se tem mais perguntas, a gente responde, e manda o caso ou faz o caso. Temos só mais uma, daí acho que a gente consegue fazer o caso também. Ok, perfeito. Que a pessoa fez uma relação acho que tu falou bem no começo da tua intervenção, que foi SUS, saúde e doença. E aí o questionamento é: qual é a relação que eu faço dentro da assistência social? Então, quais são esses dois conceitos que têm relação com esses dois conceitos da saúde? Na saúde é saúde e doença. E na assistência social é... Eu não tenho uma vivência muito profunda dentro do Sistema Único de Assistência Social. Aliás, eu circulo na assistência social quando eu trabalho a intersetorialidade nos locais onde eu vou trabalhar, inclusive na academia também, quando a gente faz a discussão. Então, eu não tenho uma vivência, mas eu arrisco dizer que seja a vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade é a consequência do abandono, é a consequência do abandono que o Estado tem feito historicamente com a sua população, né? Eu imagino que sim, porque até a pessoa chegar na vulnerabilidade, ela passa por vários processos. Outras nascem na vulnerabilidade, crescem na vulnerabilidade e encerram o seu ciclo de vida na vulnerabilidade. E este é o problema do Estado, que a pessoa nasce na vulnerabilidade e o Estado não consegue dar as condições, e aí eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão dizer assim, bom, mas cada um tem os seus méritos, a pessoa também não quer, e aí a pergunta, porque assim, primeiro que o discurso da meritocracia, a gente precisaria de 2 horas para discutir só a meritocracia, né? Por outro lado, a pergunta é: nós saímos todos do mesmo lugar? Porque, assim, é verdade que alguns têm uma dedicação maior, ou habilidade maior para uma coisa, habilidade maior para outra, menos habilidade para outras coisas. Por exemplo, não me coloque para desenhar, que eu não sei desenhar absolutamente nada. Até meu neto de 5 anos, que é autista, ele, quando eu vou desenhar alguma coisa para ele desenha melhor que eu. Então, ou seja, eu não tenho habilidade para desenho. Agora, isso não quer dizer que eu não tenho outras habilidades. E quando a gente discute a vulnerabilidade,
porque a gente costuma aí, muitas vezes, responsabilizar a vítima pela sua condição, né? Todos nós da sociedade brasileira temos as mesmas condições para sair do... Por exemplo, quando a gente começa a nossa vida, eu nasci numa família de agricultores, muito pobre, mas que tinha condições de me dar alimentação e eu tive acesso à escola. Uma escola dentro daquele contexto de uma escola de uma cidade do interior, com o contexto da ditadura militar, mas é verdade que eu tive professores que me mostraram outros caminhos. Então, eu tive o seu João, que tem a mesma idade que eu, ele nasceu numa favela, onde não havia Estado, porque o Estado nas favelas e nas regiões mais vulneráveis normalmente só chega através da polícia, não é da segurança pública, através da polícia, ou seja, através em muitas situações de violência. Não teve acesso à escola, ou teve acesso a uma escola onde muitas vezes não podia ter aula porque o professor não conseguia chegar, o professor tinha insegurança de falar algumas coisas. Quais caminhos que eu e o seu João trilhamos? Porque se eu e o seu João tivermos as mesmas condições, aí nós podemos responsabilizar um ou outro. Mas esta é a questão. Então, eu penso que na assistência social, me parece que a vulnerabilidade é o que nós chamamos da doença na saúde, né? São reflexões fundamentais. Se nós temos as mesmas condições de caminhar as mesmas oportunidades de acesso à educação, e aí, olha só, começa com acesso à educação, saúde e assistência social para sair da vulnerabilidade. E não só. Porque a assistência social não vai conseguir garantir o emprego. A assistência social não vai conseguir garantir moradia digna, né? Então, há outras questões que precisam ser pensadas. Dirce, aí acho que depois a gente vai encaminhar os certificados de participação com os materiais e o caso que você tem para que as pessoas façam reflexão. E a gente, claro, fica sempre com os canais do Instituto Araxá abertos, né? É importante, a gente pede que as pessoas se inscrevam nas nossas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram, para que se mantenham sempre atualizados das nossas formações, dos projetos e atividades que a gente vem desenvolvendo. E teve uma servidora do SUAS que fez um questionamento ou uma intervenção aqui na sala, no momento em que você falou da necessidade de ficar com a demanda, de provocar, de fato, novas demandas, e que esse momento, então, de busca de informações, de instalar a vigilância socioassistencial, de ter a interlocução entre os dados dos dois sistemas, criará a demanda, mas também trará soluções. E, neste contexto, nós temos os servidores. E aí vem a angústia, né, dos servidores expressada aqui, que é, né, esse debate com os profissionais, a sobrecarga que eles já têm, a necessidade por essa sobrecarga de, infelizmente, ficar em busca de soluções rápidas para as questões emergenciais, sem que se tenha a possibilidade, pela precarização do serviço, das relações, da força de trabalho, impossibilitando esse olhar, não o olhar os servidores têm, impossibilitando a ação mais ampla quando se tem já, sem uma interlocução e sem vigilância assistencial, já se tem sobrecarga, teríamos que pensar, então, lá na frente, olha, vamos instalar vigilância assistencial, vamos fazer interlocução das demandas, vamos empoderar a sociedade nos seus sistemas de controle social, só que o Estado, então, tem que vir com a possibilidade de que esses servidores não tenham ainda mais sobrecarga, ou com uma readequação da força de trabalho.
Aí ficou essa angústia do servidor, né, da servidora, tá? E como é que fico eu nisso tudo? Eu quero primeiro me solidarizar com todos os trabalhadores do SUAS e do SUS. Eu sou trabalhadora do SUS, e eu sei o quanto é angustiante e o quanto é difícil quando a demanda chega para você e que você não dá conta de dar as respostas. Então, primeira coisa que é me solidarizar com todos e todas. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, será que a nossa angústia vai reduzir, a gente vai enfrentar o problema? Por quê? Porque a demanda vai continuar lá. E se a gente não resolver ela vai aumentar. Ela vai aumentar. E quando eu digo resolver ela, eu não estou dizendo para vocês resolverem ela. Porque, assim, cada um de nós tem capacidade até um determinado ponto. Nós só vamos conseguir avançar se a gente fizer esse trabalho de interlocução, da intersetorialidade, numa perspectiva de encontrar alternativas para os problemas que batem na nossa porta todos os dias. E aí eu vou voltar naquilo lá que eu falei lá no início. Só tem um jeito. Se a gente trouxer a população para discutir conosco de forma consciente, a população tem que ser a nossa aliada. Porque hoje a sensação que eu tenho muitas vezes que é uma disputa de inimigos. Pelo menos na saúde, em alguns serviços isso acontece. Parece que a população usuária e os trabalhadores são inimigos. Por quê? Porque o trabalhador está sobrecarregado, está com 1000 coisas para fazer, não consegue dar as respostas que ele sabe que ele poderia dar, e a população está ali cobrando. Então, fica uma coisa conflitante. E eu imagino que na assistência social, muitas vezes isso também ocorra. Agora, como é que a gente supera isso, percebe que nós, trabalhadores dos sistemas únicos, tanto da saúde quanto da assistência social, somos uma parte desse processo, nós somos atores desse processo. E que qual é o lado que nós devemos nos aliar? E aí eu não estou dizendo ser inimigo do outro lado, não. É discutir com a gestão, e aí tem um problema de modelo de gestão, sim. Eu tenho abertura para discutir com a gestão as necessidades da minha população, porque o secretário de assistência social e o secretário de saúde, ele tem compromisso com os sistemas onde ele está inserido. Ele tem compromisso com o sistema. Se a gente pegar o pé da letra da legislação, quando eu assumo uma secretaria de assistência social ou uma secretaria de saúde, eu assumo o compromisso de implementar aquela política ou de caminhar na perspectiva de implementar aquela política que está prevista do ponto de vista legal, que não é Instituto Achá, disse, ou vocês profissionais que estão... Ela é uma política que está constituída legalmente. Que é angustiante, eu não tenho a menor dúvida. Mas como é que a gente muda as situações problema? Explicitando elas. A gente não muda a situação problema se a gente não explicitar. E eu entendo perfeitamente vocês, trabalhadores. Agora, tendo os usuários como aliados nesse processo, eu não tenho dúvida que os gestores vão se sensibilizar. Porque quem é o gestor via de regra? E aí eu quero aqui diferenciar. Nós temos gestores altamente comprometidos com as políticas. Eu conheci na minha história de vida, na minha caminhada, muitos gestores comprometidos com as políticas de assistência social, com as políticas de saúde, de educação, das demais, e comprometidos com o sucesso das políticas, e sem deixar de cuidar dos trabalhadores. Agora, como é que a gente resolve? Explicitando. Tudo vai estar na mão do gestor como solução? Também não.
mas o gestor tem a responsabilidade de acionar a outra esfera. E a gente precisa criar um movimento na sociedade onde que a sociedade tenha clareza de que a responsabilidade por todos é coletiva. E aí é coletiva no sentido complementar, lembrando novamente, senão vai dizer, não, primeiro fala uma coisa, depois fala outra. A responsabilidade é coletiva no sentido de defender que haja recursos para a solução da política. Agora, por outro lado, também é verdade que nós vamos ter gestores que não defendem os sistemas. Isso também é verdade, né? Então, vai depender de onde nós estamos. E eu entendo perfeitamente os profissionais, mas eu também aprendi, e que vocês já perceberam que eu não sou jovem, eu aprendi nessa minha caminhada que a gente só dá conta de resolver as questões quando a gente explicita elas. Enquanto elas estão escondidas, elas não... Porque, assim, a situação para resolver precisa gerar desconforto. Quando é que a gente procura o sistema de saúde? Quando é que eu procuro a unidade básica de saúde? Se eu sou uma pessoa que eu não tenho um histórico de fazer promoção e prevenção, eu também não tenho uma equipe que tensiona isso e tal. Quando é que eu procuro a unidade de saúde? Quando alguma situação de saúde minha me gera desconforto. Aí eu vou procurar. Quando nós gerarmos desconforto para os gestores vão junto conosco buscar a solução. Alguns não precisam gerar desconforto. Alguns gestores, muitas vezes, eles não percebem ou não sabem daquela demanda que tá submersa. Então, primeiro dizer que eu entendo vocês, a angústia e coisa. Agora, não enfrentar o problema e não explicitar o problema vai melhorar a condição de trabalho de vocês? Essa é a pergunta. Não vai melhorar a condição de trabalho de vocês, porque aquela demanda submersa que está escondida da gente, ela vai se multiplicar, porque o problema que a gente não resolve, ele só cresce, né? Então, um pouco nesse sentido. Agora, eu não tenho a menor dúvida o quanto vocês estão sobrecarregados. E me solidarizo com vocês. E até porque eu estou nesse barco também. Eu estou nesse barco, e que não é fácil. Agora, é muito difícil também, e vou falar uma questão da saúde, quando eu tenho um usuário que eu preciso encaminhar para uma ressonância magnética, e eu não consigo, e daqui a pouco vem ele vai num político qualquer, e esse político consegue a ressonância. E aí isso a gente tem que denunciar. Porque daí eu tenho alguém com uma dor lombar, que é importante, que é fundamental, mas que é possível de fazer um diagnóstico de outra forma, sem uma ressonância magnética de início, e eu tenho um paciente, às vezes, oncológico, com uma metástase, e eu preciso fazer uma ressonância magnética para saber em que estágio que está, para iniciar o tratamento, e eu não consigo fazer. Isso é muito angustiante também. E é uma angústia diferente, não é maior nem menor que a de vocês. Certo, Diz. E queremos agradecer, né, a tua participação, teus conhecimentos. A gente conseguiu trazer vários, né? Digamos que a encomenda no título, SUS e SUAS, e ali a interlocução realmente abre-se um debate bem amplo, educação, meio ambiente. E com certeza a gente vai te chamar e vamos preparar outras perspectivas do debate, porque cada um desses pontos abre muito a que se trabalhar. É importante que a gente faça essas provocações. A tua fala de encerramento é fantástica. A gente precisa mesmo gerar desconforto. Acredito que todos que estão nos ouvindo, estão aqui na sala, acreditam no mesmo que você, porque é muito vivencial, né? Realmente é significativo quando a gente escuta isso de você. Olha, o desconforto nos leva a buscar soluções. É humano, né? Todos nós aqui passamos por isso em algum momento. Falo por mim e por pessoas do meu entorno, que conheço a história, que de fato nas relações pessoais, nas relações sociais e políticas, mudaram, conseguiram soluções pelo desconforto. E aí
frases como a gente aprende na dor e no amor, né, são muito também presentes no nosso dia a dia, e na esfera pública esse desconforto vem, né, como você disse, para alguns gestores não precisa gerar desconforto, mas porque eles são promotores do debate e da busca das soluções para evitar também o desconforto, mas o desconforto sempre virá. Por exemplo, um gestor que provoque o debate, que seja aberto a criar a demanda, pode não encontrar imediatamente, num primeiro momento, uma solução para a sobrecarga dos servidores, e vai gerar um desconforto, que é o desconforto dos seus. Né? Por mais que ele se solidarize, é importante também que daí os servidores se organizem, né, nos seus fóruns de trabalhadores, se sindicalizando, tensionando esse desconforto para a solução daí de criar, né, um concurso público, contratações emergenciais e outras soluções que se possa efetivar para sempre, né? Qual é a nossa perspectiva? Fazer com que os direitos sociais e os direitos humanos de fato sejam efetivados no território. Então, tanto a sociedade, quanto os servidores, quanto os gestores precisam, como você disse, estarem comprometidos. Cada um na sua pasta, mas não no seu mundinho isolado, né? Percebendo que tem uma interlocução com as demais políticas e que, claro, de repente, com toda certeza, vai achar a solução com o secretário da Assistência Social, com o Meio Ambiente. Então, é importante que a sociedade compreenda isso também e se empodere dessas instâncias. Né? Nós temos conselhos locais de saúde, fórum de usuários, conselho municipal, vários conselhos municipais, estaduais, nacionais, de políticas públicas. E é lá os espaços, como também nas organizações da sociedade civil, são os espaços para tensionar esse desconforto. Né? Que bom se nós vivêssemos numa sociedade, né, Dirce, onde o desconforto não fosse um instrumento para a mudança. Mas, se ele é um instrumento para a mudança, vamos usá-lo também. Obrigado por esses ensinamentos, por reiterar essa perspectiva de mundo, de sociedade, nessa manhã aqui conosco do Instituto Araxá e os nossos alunos da sala e os espectadores em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, Dirce. Obrigada, Instituto Araxá, obrigada, Joel, e toda a equipe. Agradecer também as provocações extremamente pertinentes dos participantes. Tenho certeza que tem muito mais questões pendentes, mas parabenizar todos os profissionais das políticas sociais. Não é fácil, mas quando a gente escolhe essa missão, é porque algo nos diz que a gente precisa também dar a nossa contribuição. Né? É o nosso meio de vida, mas também não é à toa que a gente escolhe esse caminho. E uma questão muito importante, os profissionais precisam se solidarizar entre si também. Eu acho que isso é importante, se proteger, se cuidar. Fiquem todos bem, agradeço imensamente, espero ter contribuído e quero dizer que aprendi muito também com os questionamentos de vocês. Um bom dia e um bom final de semana. Obrigada. Dirce. Obrigado a todos que estiveram nessa manhã conosco, nessas praticamente 2 horas de diálogo. E convido todos a, então, curtirem nossas redes sociais, né? Acessem lá o Facebook, Instituto Araxá, nosso Instagram, também Instituto Araxá, e o nosso canal no YouTube, onde essa palestra também estará disponível para acesso público. Todos os que se inscreveram e estiveram aqui conosco na sala de aula serão certificados na sequência com o envio do material que a palestrante de Schneider estará socializando com vocês. Muito obrigado a todos e até o mês que vem, quando nós, então, estaremos falando sobre o SUAS e as políticas ligadas a crianças e adolescentes. Até a próxima. Muito obrigado, um bom final de semana a todos.